Dia 19 de abril é o Dia do Índio. Por isso, o tema deste mês do nosso culto de missões é o Evangelho para os indígenas. Pastor Ronaldo Lidório disse que há dois grandes desafios relativos à causa da evangelização entre os indígenas no Brasil. O primeiro deles é a grande quantidade de etnias no Brasil que não foram alcançados pelo Evangelho. Há 121 etnias indígenas no Brasil sem nada do Evangelho. No outro desafio, nós contamos com 150 etnias que já foram, de alguma forma, alcançadas com a evangelização. Mas o problema é que 99% dessas 150 etnias não têm liderança local. Ou seja, nós precisamos de igrejas que se envolvam com esta responsabilidade de treinar e capacitar obreiros indígenas para assumir o pastoreio destas igrejas. A igreja brasileira ela tem que participar. A igreja brasileira tem que investir na obra missionária, adotando, quem sabe, um obreiro nacional indígena, para que ele então possa desenvolver o ministério, o trabalho, não apenas na sua comunidade, mas também em outras partes, em outros lugares das comunidades do Brasil. Nosso primeiro contato foi há alguns meses, quando o nosso secretário de missões, Jaime Dantas, esteve visitando alguns missionários do nosso estado que atuam entre os povos indígenas. Foi uma experiência maravilhosa e eu quero pedir ao Jaime que compartilhe um pouco conosco deste primeiro contato da cidade com os povos indígenas. Meus irmãos, e o nosso primeiro contato com as tribos indígenas do Brasil foi uma experiência maravilhosa. A missionária Genice, irmãos, ela tem ajudado a evangelização de povos indígenas, como disse, já há 18 anos, ela está numa tribo chamada Tribo da Morte. Essa tribo é chamada de Tribo da Morte porque é uma tribo muito violenta e ela atua como professora e os outros professores não queriam ir para lá, ninguém queria ir para lá. E aí decidiram que não ia professor para lá. Ela disse, não, ninguém quer ir, pois eu vou para lá, porque eu sei que lá tem crianças e as crianças precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a sala de aula, a irmã Genice está ensinando essas crianças, ensina o alfabeto, irmãos, mas ensina os princípios da Bíblia, as crianças indígenas. É uma geração indígena que está crescendo, não crendo mais nos espíritos das selvas, mas crendo no Espírito Santo de Deus. Nós aproveitamos o momento que estávamos lá. Olha, irmãos, precisa de nossas orações. Aproveitamos para visitar a comunidade, ver algumas casas. Essa é uma típica casa. Quase todas as casas da tribo é como esta aí. Muito bem. Está aí uma imagem mais perto. Está aí uma outra imagem, a família reunida. A cama é do lado de fora mesmo. É um cenário, irmãos, de muita pobreza. Um cenário de muita pobreza, é isto mesmo. Irmãos, eu cheguei numa outra casa. Olha a situação desse macaco. Será que os irmãos conseguem perceber a situação desse macaco? Olha a situação desse cachorro. Meu Deus, como é que tá a pele. Esse macaco, esse cachorro estava cheio de carrapato. E convivendo lá no convívio familiar. Tá aí essa outra imagem, a família, tá aí a casa. E o cachorro, o macaco, isso leva doença para as crianças. Eles vivem assim. Irmãos, os momentos em que nós lá tivemos foi um momento marcado por cultos, por celebração, por adoração ao Senhor. Nós passamos um dia inteiro nessa aldeia, passamos o dia inteiro e toda a comunidade se mobilizou para o culto. Algumas crianças começaram a sair das suas casas e elas apareciam assim, ó, toda vestida, pintada, toda enfeitada. E eu disse, o que é isso? Por que vocês estão enfeitados? Elas disseram, pastor, é porque hoje tem culto. E quando nós vamos cultuar, celebrar, a gente tem que se pintar. E nós vamos pintar o Senhor também. Irmão, não é que até eu entrei na pintura. Olha aí, irmãos, tinha que se pintar para adorar ao Senhor. Foi uma festa maravilhosa, foi um culto abençoado. Olha quanta gente. A atenção das crianças, olha a atenção desses meninos ouvindo a palavra de Deus. A atenção essa outra aqui, cuidando da criança, da irmãzinha.
mas prestando atenção na mensagem. Essa outra alegria de poder ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus, as crianças vinham e quando terminou a celebração nós fizemos um grande almoço, aí a fila para o almoço, as pessoas vinham, traziam vasilhas para levar almoço, porque nós levamos a refeição para lá, e eles chegaram, faziam na fila com a vasilha na mão. Eu disse, olha, quem mandou isso aqui foi o Pai Celestial, então antes vamos fazer uma oração, e nós oramos, olha aí, ô glória a Deus. Irmãos, esses índios antes, eles agradeciam aos espíritos das selvas. Hoje ele está agradecendo àquele que criou toda a selva. Glória a Jesus. Que maravilha. Terminamos o almoço e fomos a um rio, onde íamos ser realizado um batismo dessa tribo indígena. Está aí 10 casais participando do seu casamento religioso. Nós ministramos a bênção de Deus para esses índios que já eram juntos, mas receberam a bênção matrimonial, oramos por ele. E depois 8 deles desceram as águas, realizamos um batismo. Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda, os índios sendo batizados. E vamos glorificar a Deus por isso, irmãos. Glória a Jesus, que batismo maravilhoso. Quando terminou o batismo, fomos celebrar a primeira Santa Ceia para esses índios. Foi até então que percebemos que não tinha pão. Fala, Jesus, não tem pão. Como é que vai ter Santa Ceia se não tem pão? Mas tinha macaxeira. E a Santa Ceia está aí, irmãos, consagrando a macaxeira, né? Glória a Deus, consagrando a macaxeira e participando da primeira Santa Ceia do Senhor, servindo. Aí cada índio com a macaxeira na mão, e nós ensinamos que Jesus é aquele que alimenta a nossa alma. Ele é o pão da vida. Jesus é a macaxeira que desceu do céu. Oh, glória a Deus! À noite, irmãos, nós tivemos um culto especial. Um culto especial. Olha só essa foto. Essa foto está um pouco escura, porque lá na tribo não tem energia. Essa tribo, pela primeira vez, assistiu o filme Jesus na sua própria língua. Meus irmãos, e quando o filme terminou, eu vi uma criança tão espantada comunicando com a outra, e a missionária gritou, oh glória! Eu disse, o que foi, missionário, que ele falou? Porque ele falou na língua deles. E a missionária, com um sorriso no rosto, disse, irmão Jaime, ela estava dizendo para a outra, tu viu? Tu viu o Deus dos brancos falando na nossa língua? Glória a Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. Um Deus que fala todas as línguas. Foi uma festa maravilhosa, uma experiência marcante. E nós cremos que logo mais nós estaremos enviando o nosso primeiro casal missionário para as tribos indígenas do Brasil. Ore e se prepare, talvez você seja o nosso próximo casal missionário. Que Deus abençoe. Queridos irmãos, vamos nos unir em oração, levantar um clamor como Igreja do Senhor Jesus e vamos apresentar as seguintes causas. Vamos orar para treinar uma pessoa para enviarmos para trabalhar com os índios. E que até o final do ano nós consigamos ter enviado uma pessoa para estar atuando entre os indígenas. E também vamos orar pelos missionários que já estão atuando entre os índios, e em especial pelos índios. Eles precisam de Jesus, porque Jesus também morreu por eles. Mas nós não ficaremos apenas em oração. Nós também agiremos, contribuindo com as nossas ofertas para a evangelização dos indígenas. Hoje, parte daquilo que nós ofertarmos para missões será destinado à causa da evangelização indígena. Parte das nossas ofertas serão enviadas para a missão Novas Tribos. Que Deus nos abençoe e lembremos-nos sempre, ainda podemos fazer mais por missões.
mal, faz uma manchinha. Eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar.